Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma viagem ao passado, para um período que transformou completamente a vida das pessoas, a Revolução Industrial. No final do século XVIII, a Europa estava passando por grandes mudanças. A forma como as pessoas trabalhavam e viviam estavam prestes a mudar para sempre. Imagine até então a maioria das pessoas viviam no campo, cultivando suas terras e mantendo uma vida simples. Mas com o surgimento de novas tecnologias como a máquina a vapor, tudo isso começou a mudar. A Inglaterra, rica em recursos como carvão e ferro, tornou-se o coração desta revolução. As fábricas começaram a surgir nas cidades e milhares de trabalhadores deixaram suas casas no campo em busca de empregos nas indústrias. E essa mudança trouxe muitas oportunidades, mas também gerou desafios. As condições de trabalho nas fábricas eram difíceis, como longas jornadas e salários baixos. Então, vamos explorar como a Revolução Industrial moldou o mundo moderno, criando novas classes sociais, mudando a forma como vivemos e trabalhamos. A Revolução Industrial e as transformações das formas de produção e trabalho. A Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, representa uma das maiores mudanças na história da humanidade, transformando profundamente as formas de produção e trabalho. Antes dessa revolução, a maior parte da produção era artesanal e ocorria em pequenas oficinas ou em casas de trabalhadores rurais. Com a introdução de novas tecnologias e a mecanização, surgiram as fábricas, mudando a maneira como os bens eram produzidos e como as pessoas trabalhavam. O primeiro grande marco da Revolução Industrial foi a mecanização da produção. Máquinas como a Spinning Jenny, inventada por James Hargreaves em 1764, revolucionaram a indústria têxtil, permitindo que um único trabalhador produzisse muito mais fios do que seria possível manualmente. Outra invenção crucial foi a máquina a vapor de James Watt, que possibilitou a criação de fábricas movidas a vapor, afastando a dependência da energia hidráulica e expandindo a localização das fábricas para áreas urbanas. Com a mecanização, a produção se centralizou nas fábricas. Antes, a manufatura era descentralizada, com artesãos trabalhando em suas próprias casas ou pequenas oficinas. Nas fábricas, as máquinas eram instaladas em grandes edifícios e os trabalhadores tinham horários definidos, marcando o início do sistema fabril. Essa centralização permitiu um controle maior sobre a produção, a padronização dos produtos e um aumento significativo na produtividade. A Revolução Industrial também trouxe mudanças drásticas nas formas de trabalho. O trabalho artesanal, onde os trabalhadores tinham domínio sobre todo o processo de produção, foi substituído pelo trabalho fabril, onde cada trabalhador executava uma tarefa específica na linha de produção. Essa divisão do trabalho, embora aumentasse a eficiência, também tornou o trabalho mais monótono e menos qualificado. Nas fábricas, as condições de trabalho eram frequentemente duras. Os trabalhadores enfrentavam longas jornadas, salários baixos e ambientes perigosos. Crianças e mulheres também eram amplamente empregadas, muitas vezes em condições ainda piores que os homens. As mudanças na produção e no trabalho tiveram amplos impactos sociais e econômicos. A urbanização acelerou à medida que as pessoas se mudavam para as cidades em busca de trabalho nas fábricas. Isso levou ao crescimento das cidades industriais, mas também a problemas como superpopulação, condições insalubres e aumento da pobreza urbana. Economicamente, a Revolução Industrial marcou a transição para o capitalismo industrial. A produção em massa reduziu os custos de fabricação e aumentou a disponibilidade de bens, mas também acentuou as desigualdades sociais, com uma classe de industriais e empresários enriquecendo enquanto muitos trabalhadores permaneciam em condições precárias. Então, pessoal, continuando a nossa aula, vamos aprofundar um pouco mais a respeito aí, falando da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial,
foi iniciada aí por volta de 1760, lá na Inglaterra. Então ela foi um marco transformador na história da humanidade. Esse período representou a transição de uma economia predominantemente agrária e artesanal para uma economia industrializada e mecanizada. Um dos principais motores dessa transformação foi o avanço tecnológico, e com a invenção principalmente aí da máquina a vapor. Máquinas mais produtivas, né, como o tear mecânico, a speed engine, que revolucionaram aí a produção, principalmente na indústria têxtil. Então, a primeira revolução industrial, que foi de 1760 a 1850, marcou uma transformação crucial na economia feudal para o capitalismo industrial. Nesse período, as principais mudanças ocorreram na Inglaterra e se espalharam aí para outras partes da Europa e do mundo. Esse processo de transição envolveu a substituição da produção artesanal pelo uso aí intensivo de máquinas nas fábricas, que resultou a produtividade e uma economia voltada ao lucro e à produção em massa. A introdução de novas fontes de energia, como o carvão e o vapor, também foi aí fundamental para alimentar as máquinas e melhorar o sistema de transporte, como as ferrovias e os navios a vapor. A mudança econômica que teve também teve um impacto social, com a industrialização crescente e a transformação aí de novas classes sociais, como a transformação, não digo a formação, né, de novas classes sociais, como a burguesia industrial e o proletariado, que seria a classe trabalhadora. A Revolução foi um marco de desenvolvimento do capitalismo, gerando aí a base do sistema econômico global que vivenciamos atualmente. Então, as principais aí invenções e impactos, né, que teve aí nessa mudança, nessa chave, né, que virou aí o mundo, praticamente o mundo todo. Então, a máquina a vapor, né, que melhorou a sua eficiência das fábricas e nos transportes, principalmente, como digo, na indústria têxtil. A primeira a se industrializar, aí, levando à massificação da produção. Então, também a urbanização e o deslocamento de grande parte da população rural aos centros urbanos, que cresceram aí todo desordenado, né? O trabalho assalariado, o sistema feudal deu lugar ao trabalho em fábricas com novas relações entre patrões e empregados. As principais características, né, foi a mudança no sistema de produção. A manufatura artesanal deu lugar à produção em massa nas fábricas, com o uso de máquinas que permitiam uma produção muito mais rápida e eficiente. A divisão do trabalho também, né? Em vez de um trabalhador realizar todas as etapas da produção, a um processo, ela foi dividida em várias fases, e cada uma realizada por diferentes operários, diferentemente com o trabalho artesanal. Anteriormente, um só trabalhador, ele pegava todas as etapas da fabricação. Vou dar um exemplo aí de um sapato, né? O artesão iniciava, no caso um sapateiro, iniciava desde o processo ali do tratamento do couro, o recorte do couro, a moldagem do sapato, até a finalização do produto final, que seria o par de sapato. Com a mudança, né,
com essa divisão do trabalho, o que aconteceu? Esse trabalhador passou a fazer uma só parte, vamos dizer, só uma fase da industrialização desse sapato. Um funcionário, o que ele fazia? Um tratava o couro, outro cortava, outro moldava, então teve essa divisão do trabalho, né? E isso e esse processo foi intensificamente, né, colocado aí para todos, né, dentro da indústria. Então, o trabalho assalariado passou a ser contratado para trabalhar em fábricas em troca de um salário fixo, que alterou profundamente também a relação aí do trabalho, né? Então, falando um pouco aí, né, das primeiras indústrias, né, que abraçou, né, essas novas tecnologias, foi a indústria têxtil, né? Então, a indústria têxtil foi uma das primeiras a se beneficiar com as inovações tecnológicas da primeira revolução industrial. O uso da máquina como tear mecânico e a máquina a vapor revolucionou e permitiu a fabricação de tecidos em grande escala, com menor custo e maior velocidade. E essas inovações reduziram a necessidade do trabalho manual, que aumentou a produtividade. A indústria têxtil, que inicialmente era baseada no trabalho manual em casas de pessoas, foi gradualmente transferida para grandes fábricas onde as máquinas desempenhavam um papel crucial. Isso levou à urbanização por muitos trabalhadores que migraram do campo para a cidade em busca de empregos, e isso nas fábricas, né? E além de transformar a economia, a industrialização do setor têxtil também teve um grande impacto social. Ela criou novas oportunidades de trabalho, mas também trouxe desafios, como péssimas condições de trabalho nas fábricas e a exploração da mão de obra, inclusive de crianças, né? Porque mulheres e crianças também, nessa fase da Revolução Industrial, no início, né, dessa industrialização da maquinofatura, as crianças, elas tinham um papel assim, como elas eram pequenas, essas crianças entravam embaixo das máquinas para limpar as máquinas, aqueles lugares onde era o acesso muito difícil, elas eram usadas para isso. E era um trabalho muito perigoso, né? E, inclusive, um trabalho para criança, se já era perigoso para um adulto, imagine para uma criança. E essa mão de obra foi muito usada nessa época. Então, como nós dissemos, né, o pioneirismo, né, dos ingleses na Revolução Industrial. Então, a Inglaterra foi a pioneira, a primeira na Revolução aí, ela foi pioneira na primeira Revolução Industrial por vários fatores, né? A sua posição geográfica privilegiada, também com acesso fácil a rotas marítimas, facilitava aí o comércio internacional e a obtenção de matérias-primas como o algodão e a industrialização de produtos manufaturados. Além disso, o país tinha vastos recursos naturais como o carvão e o ferro, essencial aí para a industrialização, né? A fabricação o ferro para a fabricação, no caso das máquinas, né? O carvão também para tocar uma nova forma de energia, né? Com a máquina a vapor. E também outro fator importante foi o acúmulo de capital proveniente aí do comércio colonial e a expansão marítima.
E os lucros gerados permitiam o investimento em novas tecnologias e infraestruturas industriais, impulsionando o crescimento aí das fábricas, né? Então, a Inglaterra, podemos dizer, naquela época, uma das potências, né, no mundo, ela se privilegiou disso, ela juntou muito dinheiro, muito capital, né, com a exploração das suas colônias, e começou a fazer esse investimento dentro do seu país, né, com essas novas tecnologias, montagens aí e fabricação, né, da indústria têxtil no primeiro momento, né? E então, um detalhe aí que nós temos que também colocar em consideração foi a política do cercamento, né, que desempenhou aí um papel crucial. Esse processo, que começou lá no século XVIII, consistia na privatização das terras comunais. As terras comunais seriam as terras de uso comum de todos, né? As pessoas que moravam na zona rural, eles poderiam usar as terras da maneira que eles precisassem, né? A criação, uma plantação, uma criação de animais. E então essa lei, né, de cercamento, ela acabou mudando também e priorizando aí as pessoas que moravam no campo saírem e irem para a cidade, porque com essa lei aí da privatização de terras, ela transformou as propriedades privadas voltadas para a agricultura comercial, que muitos camponeses perderam o acesso a essas terras e foram forçadas a migrar para as cidades, né? Então eu faço aí até uma relação aqui com a lei de terras aqui no Brasil, né? Que lá em 1850, né, a lei de terras também, ela acabou forçando as pessoas saírem do lugar que havia muito tempo eles viviam, várias gerações ali viviam, né? Eu dou sempre o exemplo ali do contestado, que eles aplicaram essa lei, né, para poder tomar as terras ali que, no caso, seriam dos povos originários, as pessoas, né, das pessoas que moravam lá há muito tempo, há várias gerações, eles aplicarem essa lei, né, a lei de terras, né, no caso aqui no Brasil, e lá a lei do cercamento, né, que acabou privatizando as terras comuns, as terras comunas, né, que eram comum a todos. E então isso criou um contingente aí de mão de obra disponível, né? As pessoas não tinham mais o acesso à terra, eles precisavam sobreviver. Para onde que eles foram? Eles começaram a migrar para os grandes centros, para as cidades, aonde estavam as grandes indústrias. Então, esse grande contingente acabou aí contribuindo para a urbanização e o crescimento da classe operária, fundamental aí para a expansão industrial. E dessa forma, esses fatores combinaram aí para fazer da Inglaterra o berço da Revolução Industrial, colocando aí na vanguarda o desenvolvimento tecnológico e aí lá do século XVIII, né? Então, as transformações aí no trabalho. A Revolução Industrial trouxe profundas mudanças nas relações de trabalho, né? Então, o trabalho assalariado tornou-se predominantemente, né, substituído de forma de produção artesanal e agrícola. Antes da Revolução, a maior parte das pessoas trabalhavam em pequenos negócios, familiares ou agricultura, em sistemas de produção baseadas no trabalho manual e na troca direta de bens.
Com a industrialização, os trabalhadores passaram a vender as suas forças e trabalhos em troca de salário fixo, né, empregado lá em fábricas, né? Então, além disso, surgiu uma divisão do trabalho, um sistema em que o processo produtivo era fragmentado em tarefas simples e repetitivas. Ao invés de o trabalhador fabricar um produto do início ao fim, ele agora realizava apenas uma parte específica da produção. E essa divisão aumentou a produtividade e permitiu a produção em massa, mas também desumanizou o trabalho, tornando repetitivo e alienante, né? E essa nova relação de trabalho trouxe também a criação de uma nova classe social, a classe operária, em que enfrentava jornadas de trabalhos longas, em condições insalubres, com salários baixos. Ao mesmo tempo, uma elite industrial e financeira se consolidava, criando aí disparidades sociais significativas. Essas mudanças marcaram o início de uma nova era em relação nas relações, né, capitalistas, em que o trabalho humano se tornou uma mercadoria do sistema de produção industrial, né? Então, o trabalho que anteriormente era, podemos dizer, valorizados, né? O trabalho que antes era tornou-se o quê? O trabalho da pessoa passou a ser vendida como uma mercadoria, né? Vendido. Então o trabalhador vendia o quê? A sua força de trabalho, né? Não vendia mais o que ele produzia. A única coisa que ele conseguia vender era a sua força de trabalho. Então essa divisão do trabalho, né? Então com a implementação da divisão do trabalho, o trabalhador passou a ser responsável por uma única etapa do processo produtivo. E essa fragmentação permitiu que o trabalho fosse executado de forma mais rápida e eficiente, uma vez que a pessoa se especializava em uma tarefa específica. Isso também reduziu o tempo necessário para treinar os trabalhadores, já que eles não precisavam de dominar a produção completa de um item, né? Anteriormente havia as pessoas que, por exemplo, eu sempre dou o exemplo aí do sapateiro, um artesão, que dominava todas as etapas na fabricação de um calçado. Com a Revolução Industrial e essa divisão do trabalho, o que aconteceu? Essas pessoas não precisariam mais desses, podemos dizer, desses especialistas, né? Eles não necessitavam mais desses especialistas. Então, esse tipo de mudança, essa divisão do trabalho, só beneficiou realmente o dono dos meios de produção, no caso, né? Continuando aí nossa aula. Então, as invenções aí que surgiram durante a Revolução Industrial desempenharam um papel crucial nas transformações dos processos de produção e no aumento da eficiência industrial. Entre os mais notáveis se destacaram aí a Speed Genie, né? Uma roda de tear inventada por James Hungerford em 1764. Essa máquina revolucionou a indústria têxtil e ao permitir que um único trabalhador pudesse fiar várias linhas de algodão simultaneamente. Isso aumentou significativamente a capacidade de produção, reduzindo aí o tempo de esforços necessários para a produção de fios. A Speed Mule, a mula de fiar, desenvolvida por Samuel Crompton em 1779,
combinou os princípios da speed gene, do tear mecânico, e permitiu a produção de fios mais finos e resistentes. E essa máquina era capaz de produzir grandes quantidades de fio de algodão e atendeu à crescente demanda da indústria têxtil. Então, uma das principais, inovações, aí, a máquina a vapor, aperfeiçoada por James Watt, no início aí do século XVIII. Então, a máquina a vapor transformou a produção industrial a fornecer uma fonte de energia mais eficiente e confiável das anteriores, como a força hidráulica e a força animal. E isso possibilitou o funcionamento de fábricas em locais não dependentes de rios e também foi fundamental para o desenvolvimento de locomotivas e navios a vapor, facilitando o transporte de mercadorias e pessoas. Então, a revolução industrial teve várias consequências, e foram vastas e multifacetadas, tiveram várias, podemos dizer assim, transformações de diferentes modos, então afetando diferentes aspectos da sociedade, na economia, na cultura, e aqui estão algumas das principais consequências, Então teve aí a transformação econômica, a Revolução Industrial resultou aí um crescimento significativo da produção industrial, especialmente no setor têxtil, metalúrgico e de transporte. As fábricas tornaram-se um novo centro de produção. Então, no capitalismo, o surgimento de uma economia baseada no capitalismo foi um dos resultados mais significativos. A acumulação de capital tornou-se crucial para o desenvolvimento industrial e comercial, levando à expansão do comércio e dos mercados. As mudanças também sociais, a urbanização, por exemplo, a migração em massa de pessoas do campo para a cidade levou um rápido crescimento urbano. Muitas cidades se expandiram rapidamente, resultando aí a superlotação e problemas de infraestrutura. As classes sociais também, o surgimento de uma nova classe social, a classe operária, e a consolidação aí da burguesia industrial mudaram as dinâmicas sociais e levaram tensões entre as classes e as emergências de movimentos trabalhistas. Agora, as condições de trabalho e vida, Então, o trabalho nas fábricas, as condições de trabalho nas fábricas eram frequentemente severas. Então, com longas jornadas, baixos salários e ambientes insalubres. Isso gerou movimentos de reivindicação por direitos trabalhistas e melhorias nas condições de vida. As mudanças na estrutura familiar, então o trabalho assalariado e novas exigências na vida urbana alteraram as dinâmicas familiares. Muitas mulheres e crianças começaram a trabalhar nas fábricas e implementou os papéis de gêneros tradicionais. O desenvolvimento de novas tecnologias, também, a Revolução Industrial estimulou inovações tecnológicas, como nós falamos, máquina a vapor, e os novos processos de produção, impactos duradouros em várias indústrias, transformando o transporte também, como na ferrovia e navegação, o impacto ambiental, a poluição, a degradação ambiental. Então, a industrialização resultou em uma poluição de ar e de água, e desmatamento, e a degradação ambiental, com a consequência que se tornaria mais evidente nas revoluções industriais subsequentes. Então, também a urbanização, o crescimento rápido das cidades, muitas vezes ocorriam sem planejamento,
levando a problemas de saúde pública, habitação precária e a infraestrutura inadequada. A necessidade de trabalhadores qualificados levou ao aumento na ênfase da educação e na formação profissional. Agora, nos movimentos sociais, também o descontentamento com as condições de trabalho e a desigualdade social deu origem a movimentos sociais e políticos, incluindo o socialismo e o sindicalismo, que buscaram aí melhores condições de vida e direitos para os trabalhadores. Então, a legislação e os direitos trabalhistas, né, a regulamentação do trabalho, o surgimento de movimentos trabalhistas e a pressão por transformações levaram à introdução de legislação que regulamentaram as condições de trabalho, como limitações da jornada de trabalho e a proibição do trabalho infantil e garantias aí na segurança também. Então, gente, finalizando a nossa aula aí, concluindo, né, que a primeira Revolução Industrial foi um ponto de inflexão na história da humanidade. E ela não apenas transformou a economia e as relações de trabalho, mas também teve efeitos sociais profundos, cujas repercussões ainda podem ser observadas nas estruturas sociais e econômicas contemporâneas. Essa revolução surgiu como um precursor das mudanças que continuaram a moldar o mundo nas revoluções subsequentes, consolidando aí o papel da tecnologia e da inovação na vida humana. Agora que exploramos a Revolução Industrial, podemos ver que suas consequências foram muito além do aumento da produção. Esse período histórico não apenas mudou a economia, mas também transformou a sociedade de maneiras profundas, como aí o crescimento das cidades e o surgimento de uma nova classe trabalhadora. Muitos trabalhadores enfrentaram jornadas exaustivas e condições de vidas difíceis. Mas esses desafios também levaram à luta por direitos e melhores condições de trabalho. A Revolução Industrial nos ensina sobre a importância de lutar por justiça social e como as inovações podem afetar a forma de vida positiva ou também negativa. Ao olharmos para o mundo de hoje, podemos perceber que os ecos da Revolução Industrial ainda estão presentes. As discussões sobre trabalho, os direitos humanos e desenvolvimento sustentável são mais relevantes do que nunca. Portanto, ao refletirmos sobre esse período, lembramos que as mudanças que ocorreram lá atrás ainda influenciam as nossas vidas e nos convidam a pensar como podemos construir um futuro mais justo e equilibrado para todos. E é isso, gente. Nossa aula termina por hoje. Um abraço a todos aí e fiquem com Deus. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. No fim do campo, o céu escureceu, as chaminés subiram, o vapor cresceu, a fábrica chamou, o povo obedeceu, deixou a terra e na cidade se perdeu. Máquinas giravam, o ritmo sem parar, horas se arrastavam sem tempo pra sonhar. O salário era pouco, o suor era demais, na engrenagem de ferro o homem era incapaz. Mas algo mudou, a produção subiu, a cidade cresceu, o progresso surgiu. No entanto a esperança nas ruas ficou, entre o aço e o vapor o povo se calou. Máquinas a rodar, o futuro a desenhar, mas quem vai lembrar da mão que fez girar? O progresso avançou, mas o preço foi cruel. Entre a fome e o suor, um pedaço do céu. Máquinas giravam, o
ritmo sem parar. Horas se arrastavam sem tempo pra sonhar. Horas se arrastavam sem tempo pra sonhar. Pra sonhar. Máquinas giravam, o ritmo sem parar. Horas se arrastavam sem tempo pra sonhar. Horas se arrastavam sem tempo pra sonhar. Pra sonhar, pra sonhar. Crianças nas fábricas a infância perdeu. Nas ruas escuras o frio venceu. O patrão sorria, o lucro aumentou, mas o trabalhador, só a luta restou. A cidade brilhava, a riqueza fluiu, mas nas casas dos pobres o vento abateu. Revoltas surgiram, a voz ecoou. Na batalha por direitos o povo gritou. E mesmo assim o mundo transformou. Novas oportunidades a indústria gerou. Porém no coração ainda há de se pensar qual o preço que pagamos pra tudo isso avançar. Máquinas a rodar, o futuro a desenhar. Mas quem vai lembrar da mão que fez girar? O progresso avançou, mas o preço foi cruel. Entre a fome e o suor, um pedaço do céu. Máquinas a rodar, o futuro a desenhar. Mas quem vai lembrar da mão que fez girar? Girar. O progresso avançou, mas o preço foi cruel. Entre a fome e o suor, um pedaço do céu. O Herá lutou, um novo dia sonhou. Com justiça e dignidade a história ele mudou. Os sindicatos se ergueram, a jornada se encurtou. E a esperança renasceu, onde o vapor tudo tomou. Máquinas a rodar, o futuro a desenhar. Agora vamos lembrar da mão que fez girar. O progresso é real, mas precisa ser igual, pra que a história avance de forma social.